Pessoal, hoje eu vou falar sobre selante. Selantes. Muita gente reclamou que não aprendeu nada sobre selante na faculdade. Eu fiz uma live meio surpresa esses dias e a galera falou que queria saber sobre selante. Uma das sugestões foi: Maurício, fala sobre selante, que na faculdade a gente aprendeu muito pouco. E o selante ele é uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia para a gente evitar que o nosso paciente tenha lesão de cárie. Qual é a função principal do selante? Selante, selar, fechar, lacrar, lacração, né? Criar uma barreira mecânica. Essa é a função do selante. Quando a gente tem uma anatomia desfavorável para o paciente, favorável a uma lesão de cárie, né, a uma retenção de placa, é interessante a gente colocar o selante. Então, Maurício, selantes são necessários? A pergunta que não quer calar: selantes são necessários? Vou falar, você vai descobrir ao longo da live se são necessários ou não. Uma coisa que eu digo é a seguinte: existe indicação para tudo, tá legal? Existe indicação para tudo. Então, por exemplo, você tem um dente. Aproveitar que tem uns desenhos aqui. Vamos fazer uma visão mesodistal aqui. Você tem um dente. E todo mundo já pegou um dente assim. E o dente, bem no suco, ele tem uma reentrância. Você passa a sonda ali, você vem com a sonda e a sonda gruda, ela raspa, ela prende, né? Ela entorta ali tudo. E isso é uma situação onde é indicado o uso do selante. Uma barreira mecânica, porque justamente nessa região que está mais suscetível à lesão de cárie, faces oclusais, tá legal? Então, a pergunta é: são necessários? Depende. Depende. Tem indicação para tudo. Eu não posso falar nem que sim, nem que não, porque eu vou estar errado nas duas abordagens. Mas eu acho que depende, tá? E se eu descobrir aqui para quando que é indicado o selante. A gente tem que primeiro separar duas vertentes: selante para criança e selante para adulto, tá legal? Selante para crianças e adultos. Criança tem uma coisa muito interessante. Além da anatomia, que pode ser complexa, ela pode ter um problema, que é o seguinte: quando um dente erupciona, não usa mais essa nomenclatura agora, né? Agora falam que irrompe, o dente irrompe, tem o irrompimento do dente e tal, mas eu vou falar erupciona. Quando o dente erupciona e não tem um antagonista para encontrar aquele dente, está mais suscetível a ter uma aderência de placa, né? E com essa aderência de placa, o que acontece? Aquela região se torna muito mais suscetível a ter uma lesão de cárie. Então, é importantíssimo em criança, vou colocar um asterisco aqui. Selante em criança é indicado, sim, é indicado. Esmalte totalmente imaturo, dificuldade de higienização, tem a questão de consumo, às vezes inadequado, exagerado, de doce, mas sem um monitoramento, uma higienização dos pais e tal, a criança não vai no dentista regularmente e tudo mais. Então, é uma situação onde a gente indica, sim, o uso do selante, certo? Então, criança, eu acho legal. Ah, mas eu vou colocar em todo mundo agora? Toda criança chegar no consultório por selante? Não. Avalia, tá? Avalia. Anatomia, tudo isso. Se tem um dente que já erupcionou e não tem antagonista, né? Um paciente com um desafio cariogênico alto, uma alta incidência de cárie, um paciente que tem um risco de cárie muito alto, tem que pesar isso aí, tá? Agora, em adultos, qual a situação que eu vejo que é necessário fazer em adultos o selante? Duas situações: anatomia complexa ou desfavorável, quando ele tem essa reentrância, essa região aqui, ou até mesmo tem alguns anteriores, né, que tem um símbolo e tem um pontinho aqui, esse pontinho é profundo. É legal também essa barreira mecânica. Então, anatomia complexa,
ou paciente com alto risco de cárie. Tudo vai depender da sua abordagem. Tudo vai depender da sua abordagem. Então, o paciente que é adulto, tem uma anatomia complexa, você vê que a sonda fica prendendo ali. E uma dica que eu acho legal dar é vocês terem uma sonda específica para isso, tá? Uma sonda afiadinha e tal, para você avaliar isso. Não é aquela sonda toda torta que você tira tártaro com a sonda, sabe? Sempre a gente tem uma sondinha daquela. Ele não vai falar que você não tem uma sondinha dessa ali. Às vezes você pega ali, dá aquela preguiça de pegar a cureta, você vai lá dar uma cutucadinha no tártaro para tirar o tártaro. A gente está vendo. Essa cureta não serve, tá? Que ela não presta. O pessoal da periodontia aí, ó, os professores de periodontia estão olhando a gente, tá? Então não use a sondinha, tá? Então tem uma sonda para dar uma olhada nessa anatomia, passar nessa região de sulco, tá bom? Prender um pouco, prendeu muito, já entra com selante. Criança eu indico em 90%, 80% dos casos com selante. Adulto nem sempre, tá legal? Agora, existem 2 tipos de selante também. Selantes resinosos e selantes químicos, né? O químico está mais ligado ao CIV, que é o ionômero de vidro. Selantes químicos. Maurício, qual dos 2 selantes é melhor? Ó, olhando muita pesquisa, olhando o trabalho científico, trabalhando com isso já tem um tempo, eu chego à conclusão que uma coisa a gente não pode ser muito definitivo, tá? Mas tem casos, indicações para cada caso. Mas eu gosto muito dos resinosos. Em especial, gosto muito de usar resina Flow. Resina Flow como selante, tá? Então, essas resinas... Quem já usou resina Flow? Coloca aí um eu. Resina Flow para fazer selante. Quem já usou? Eu acho muito legal porque é uma resina fluida. É uma resina fluida. Então, ela tem uma alta resistência. E os selantes químicos, eles perdem em resistência. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. O selante, pensa comigo. Vamos simplificar as coisas. Tudo que eu falo em live, eu costumo falar que é direto ao ponto. Aplicado amanhã, se quiser. Então, assim, selante é barreira mecânica. Eu vou falar o óbvio muitas vezes aqui, tá? Porque eu sei que muita gente nunca teve acesso a selante e tal. Então, eu vou falar o óbvio muitas vezes, tá? Mas é para atingir a galera que também está começando, que não sabe nem direito o que é selante, nunca usou. Então, eu vou falar o óbvio, não se assustem. Mas é o seguinte, selante é uma barreira mecânica. Por isso, já dizia Fejerskov, na década de 50, gente, 1950, o cara já falava o seguinte, e esse conceito ele já se transformou um pouco, mas basicamente ele fala que a cárie é uma doença multifatorial, tá? Isso a gente já sabe que mudou um pouco. Agora ela é encarada como uma disbiose, como um desequilíbrio, mas ele fala o seguinte, que ela é multifatorial, mas a única causa da cárie é a placa bacteriana. Então, a única causa da cárie é a placa bacteriana. Tá, você vai falar assim, Maurício, mas tem vários outros motivos que eles interferem e tal. Concordo, 100%. Existem vários outros motivos que interferem. Mas o principal, onde a gente consegue interferir, influenciar, conduzir o paciente, é na placa bacteriana. Tá? Então, é importantíssimo que vocês sejam, como eu sempre falo, e volto a falar, todos que estão aqui devem ser o quê? Novatos, não se assustem. Todos que estão aqui devem ser FDPs. E não adianta falar que você não quer ser um FDP, porque você quer ser um FDP. O que é um FDP? Ó,
focado na desorganização da placa. Não se assustem. Por isso é importante fazer o selante. É importante. Tem indicação. Mas é o seguinte, o selante também não faz milagre. Até uma colega agora falou ali no comentário, no post de selante, ela falou que realmente se não limpar, fica complicado. Entendeu? Então foi complicado. O selante só vai diminuir a retenção, né, daquela placa bacteriana. Mas se não limpar, fica mais complicado ainda. Pessoal, duas coisas que a gente tem que saber também sobre selante. O selante pode ter duas ações. Duas ações. Ação preventiva e ação terapêutica. Ação preventiva é justamente essa que a gente está falando, tá? É você colocar como uma barreira mecânica o selante. Tá legal? Dá para ver legal? Isso é preventivamente. Ação terapêutica. Ação terapêutica é mais interessante. O paciente chegou no seu consultório com uma lesão de cárie em esmalte. Vamos fingir que eu desenho alguma coisa, pessoal. Pontinho de cárie em esmalte, tá? Em esmalte. Vocês restauram, sim ou não? Ação terapêutica. Pontinho de cárie em esmalte. Vocês restauram, sim ou não? Põe aí sim ou não. Quem restaura, coloca sim. Quem não restaura, coloca não. Pontinho de cárie em esmalte. Cavidade em esmalte. Esmalte. Deu para entender que é esmalte? Não. Esmalte. Pessoal, quando você faz um selante terapêutico, qual que é o procedimento? Vocês não vão restaurar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão cobrir esse pontinho de cárie com uma com uma ação terapêutica de selante, tá? Então vamos colocar o selante dentro da cavidade. Com isso, pessoal, presta atenção nisso. Isso vale muito ouro. Olha aqui. Você fazendo uma ação terapêutica, colocando selante na cavidade em esmalte, você vai reduzir em 75% o número de micro-organismos presentes ali. 75%. Olha só que louco isso. Você vai conseguir fazer também, quando você coloca um selante dentro da cavidade em esmalte, você vai paralisar a cárie. Exatamente, vai paralisar a lesão de cárie. Não sou eu que estou falando. Quem está falando isso? Quem está falando isso? O grande mestre que eu adoro, que é o Imparato. O Imparato falou isso em 94. Esse estudo que ele fez. Olha que legal. Então, você chegou o paciente no seu consultório. E eu falo muito sobre isso em alguns posts, né? O paciente precisa daquele procedimento ou você precisa de dinheiro? Né? Porque um selante vai ser barato, não vai ser caro. Né? Um procedimento fácil, barato, o selante é barato. O selante mais caro vai ser R$60, né? Que é o Fluoroshield, mas tem selante de R$30, de R$20. Então você fecha, você vai colocar o quê? Um selante, segundo Imparato, você vai paralisar a lesão de cárie. Legal, né? Muito, muito, muito bacana.
Pessoal, é o seguinte, eu gosto muito de usar resina flow. E tem uma coisa que eu, há um tempo atrás, não sabia. Tem como fazer o selante e colocar um adesivo antes do selante. Sabiam disso? Dá para colocar um adesivo antes do selante. Dá para colocar assim. Sempre deu para colocar, né, na verdade. Mas eu aprendi na faculdade você condicionar, né, com ácido fosfórico 37% durante os 30 segundos e depois você fazer o selante. Só que se você adiciona o adesivo antes do selante, olha isso, segura aí. Você reduz o risco de fratura em 47%. Louco ou não é louco isso? De acordo com um cara chamado Feigal. Não sei o que estou falando. Estudos científicos. Feigal. Tem uma coisa importante. Você coloca o adesivo, mas você não pode fotopolimerizar o adesivo. Você só joga o ar. Você não pode fotopolimerizar o adesivo. Você vai aumentar a resistência dele, né, do selante. Mas você não pode fotopolimerizar, você só joga o ar. Jatos de ar. Jatos de ar. Uma coisa importante. Vem comigo. Cuidados na aplicação. Pessoal, umidade. Umidade reduz a resistência, tá? Cuidado. Outra coisa importante. Excesso. Cuidado com excessos. Selante não suporta ajuste. Não ajuste o selante. Beleza? Ele não suporta ajuste, não. Você vai fragilizar muito o selante se fizer um ajuste. Então, se o paciente, por acaso, se passou o selante, o paciente mordeu e falou, tá alto, não deu bom. Não deu bom. O ideal é você bater o carbono antes, bater o carbono depois. Tá? E passar o mínimo do selante. Evitar, cara, isso é uma dica totalmente fora do comum aqui. Eu não uso aquelas ponteiras, sabe aquelas pontinhas que vem com a resina flow ou com selante? Aquela pontinha que ela é meio assim, daí vem a ponta assim. Eu não uso, porque eu acho ela muito grossa, assim, acho ela muito estranha. O que eu faço? Eu pego o selante, coloco umas gotinhas do selante num daqueles bloquinhos de papel ou na placa de vidro, vou com uma sonda, tá? Vou com uma sonda, passo aquela sonda no selante, vou no dente e eu esfrego no sulco a sonda, tá? A chance de você ter um excesso aqui é muito menor. Porque você está indo com uma pontinha da sonda, está esfregando, então ele escoa melhor. Vai escoar melhor. Tá? Se você passar com a pontinha, acontece que fica assim, ó. Ela pode ficar com excesso muito grande assim ao redor, e daí você bateu o carbono em um ponto aqui, ó. Tá alto aqui, tá pegando aqui, daí não prestou. Protocolo.
Primeira coisa, vai fazer selante, profilaxia, escova de Robinson, principalmente escova de Robinson. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Profilaxia. Segundo passo do protocolo, qual é? Isolamento. Tem que ser isolamento absoluto ou serve o relativo? A velha briga, né? A velha briga. Ó, se for um relativo bem feito, ok, tá bom? Mas se for um relativo meia boca, cheio de saliva em volta, esquece. Pessoal, dá para fazer um isolamento relativo bem feito, tá? Dá para fazer um isolamento relativo bem feito. Quem conhece o Arbex aí, quem segue o Arbex Filho aí, sabe. Dá para fazer um isolamento muito bem feito. Tá? Bolinho de algodão e tal. Controle da umidade. A doutora Ana Luísa já falou aqui, controle da umidade absoluto mais ou menos também não adianta. Exatamente. Se for fazer um isolamento absoluto, onde fica drenando, né? Sempre tem um pontinho lá, né, Ana? Às vezes fica um pontinho ali, um furinho no lençol que fica drenando saliva ali. Então não adianta nada. Faz o que você domina, você controla a salivação. Fez o isolamento, condicionamento do ácido, com ácido. Ácido fosfórico. 37%. 30 segundos. Isso aí vai depender também. Eu preconizo 30 segundos, mas tem galera aí que fala que 20 pode ser, dependendo da marca. Outros falam 40, mas eu preconizo 30 segundos. Lavou tudo, secou. Adesivo. Adesivo. Tirar o excesso. Excesso com jato de ar. Pessoal, olha só, essa dica pode salvar a vida, viu? Eu não digo que vai salvar a vida, mas vai te tirar do suador, tá? Quando você for passar o adesivo, principalmente selante, que não tem uma cavidade ali muitas vezes, tem só uma reentrância do suco, você passa o adesivo, você não polimeriza, você joga o jato de ar e você, pelo amor de Deus, pega um fio dental e passa entre os dentes, tá bom? Porque se vazar o adesivo do lado, depois você acaba polimerizando o selante, pega a luz ali em cima, fica chato de tirar, tá? Fica desagradável. Vai ter que passar a serrinha ou passar alguma coisa para tirar e fica desagradável. Então, achou, pensou, suspeitou que escorreu um pouco de adesivo ali nas proximais, já passa o fio dental, tira o excesso. Tá? Essa dica vai salvar a vida de vocês ou vai livrar vocês de um suador aí com o paciente. Passou, tirou o excesso, aplicou. Aplicação. Não polimerizou, tá? Não fotopolimeriza. Aplicação do adesivo. Com sonda, tá dando para ler aí, pessoal? Com sonda. Com sonda. Não usem. Vou fazer aqui, ó. Cuidado com a ponteira aplicadora do adesivo, ela é muito grosseira, tá? Então pode extravasar, pode te dar um excesso, tá? Outra coisa que é legal, não tem nenhum protocolo. Você vai procurar, você não vai encontrar nenhum protocolo isso que eu vou falar. Mas eu gosto de bater um carbono antes e depois, tá? Para ver onde eu ponto contar os toques de cúspide e tal, para não invadir aquele espaço com o selante. Se invadir o espaço, sem refazer o selante. Tá legal? Selante não suporta ajuste. Então, cuidado com isso. Não vão encher de selante, pelo amor de Deus. Quero que ele fique... Que
a placa não para em cima, vai ficar com excesso. Se ficar com excesso, vai ficar alto. Ele vai reclamar, você vai ter que tirar de novo e fazer tudo de novo. Beleza? Então, carbono antes e carbono depois. Sempre. Maria Eduarda, o CIV pode ser selante também, né? Pode sim. É um excelente material para ser selante, o CIV. Só que não só eu, né? Mas tem estudos que falam que o selante resinoso ele é mais resistente, maior durabilidade, né? Então, tomar cuidado com essas coisinhas, só esses detalhes, são detalhes, sempre. Sempre que você passar o selante, fizer a aplicação do selante, passa a sonda de novo, dá uma checada em volta, tenta como se fosse remover o selante ali, ver se ele sai, ver se tem alguma borda, porque se ficar uma borda, uma frestinha, um gap ali, já complicou. Daí, em vez de ajudar, o paciente está atrapalhando. Em vez de ajudar, está prejudicando. Pessoal, show, vocês são demais. Pessoal, beijo grande. Qualquer dúvida, me manda no direct, se eu não respondi, me perdoa. E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!